Eu começo com um assunto muito importante, um assunto que tem tudo a ver com esse momento e que a gente precisa estar atento. A gente vai falar de sanidade mental em épocas tão estressoras como essa, né? Principalmente você que está isolado em casa, tem gente que não sai de casa há 3 meses, que não está com muita comunicação com ninguém, se sente muito sozinho, se sente tantas vezes esquecido. Tem gente que, por mais que eu fale aqui, cuidado, não fica se abastecendo de tanta notícia, tá lá viciado, sendo contaminado das notícias que muitas vezes não são boas, né? E a gente acaba, por conta disso tudo, perdendo aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa sanidade mental. Mente sã, corpo são e vice-versa. Então a gente precisa cuidar bem da nossa mente. Por isso, eu trago aqui hoje um médico maravilhoso, professor de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro, presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, editor da versão brasileira da revista da Associação Psiquiátrica Americana, Dr. Khalil Doualibi. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, é um prazer te receber, viu? Senta aqui. E eu sento para cá. Vamos respeitar o distanciamento social. Apesar de que eu sempre falo aqui, né? Eu já tive o Covid e fico até, assim, mais tranquila, eu penso, porque eu tenho acompanhado muitos estudos e eles falam que enquanto o vírus não sofrer a mutação, eu estou imunizada, né? Meu IgG deu positivo, então eu estou um pouco mais tranquila, né? Mas esse momento é de muito estresse para muita gente. E aqueles, então, que não tiveram a doença ficam com medo de tê-la de forma mais grave. Isso tem afetado muito a mente das pessoas, né, doutor? Contrair a doença e também ter o risco de disseminar a doença, Também. né? Então, tem pessoas que convivem com avós, com pais mais velhos, também têm o medo de levar a doença. Então, é uma situação muito delicada e tem afetado muito. Você sabe que nos países que já passaram um pouquinho antes da gente, então a China, a Itália, a Espanha, você tem relatos de que houve um aumento brutal de doença mental depois da pandemia. Então, principalmente alguns quadros, a ansiedade, né? O estresse pós-traumático em pessoas que conviveram com pessoas sofrendo com isso e que tiveram que ser internados, que tiveram que ou ser entubados, então essa visão é muito difícil, muito ruim, e também um aumento de insônia e abuso de substâncias, principalmente o álcool. Então, o que nós percebemos com a saída da pandemia? Que houve um aumento muito grande de todas as doenças mentais, que já são muito prevalentes, mas que aumentaram ainda mais com esse confinamento, e com tudo que o confinamento trouxe. O confinamento trouxe uma quebra de rotina, trouxe uma situação delicada profissional para a maior parte das pessoas, trouxe uma situação econômica delicada e trouxe o distanciamento físico. Nossa cultura, por exemplo, é muito física, do abraçado, estar junto, e esse distanciamento também trouxe uma questão delicada, né? Então, houve um aumento, de uma forma geral, das doenças mentais como um todo. O que é uma pena, né? Porque eu ainda vejo um Brasil, não sei se isso acontece nos outros lugares do mundo, mas um Brasil ainda muito preconceituoso em relação às doenças mentais. Eu estou aqui no Vida Melhor há 10 anos e há 10 anos eu sempre falo muito da importância da gente entender que a nossa cabeça faz parte do nosso corpo, né? Assim como o joelho, o coração. Então a gente vai no ortopedista, vai no cardiologista e por que não ir tranquilamente num psiquiatra, né? E poder falar para as pessoas que perguntam sem preconceito. Mas a gente ainda tem esse preconceito, né? Isso é uma coisa muito grande que está associada com a ideia de que a doença mental seria por uma fraqueza. A pessoa está tendo pânico, mas é porque ela não está sabendo lidar com alguma coisa, ou ela está deprimida porque falta força de energia, de vontade, ou... Então, essa caracterização de que a doença mental poderia ser vencida sozinha pela pessoa, esse é um preconceito muito grande, delicado. Isso geralmente atrapalha que a pessoa procure, logo no início, o tratamento, o que facilitaria muito, né? Se você procurar um tratamento logo no início, quando você não está se sentindo bem, isso ajudaria muito para que você ficasse melhor, rapidamente e não cronificasse a doença mental, né? Exato. Agora, vamos voltar então um pouquinho para essa situação da pandemia, para esse estresse aumentado, para essa depressão.
muita gente já traz isso, já tem uma, não sei se existe esse termo, mas uma personalidade ansiosa. Aí, qual é o sinal de que essa ansiedade precisa agora de um olhar especializado? Então, veja, esses sintomas existem. A ansiedade, aliás, é normal no indivíduo e a ansiedade, ela foi até um fator do desenvolvimento do humano, né? A gente brinca que quem não for nada ansioso tem mais dificuldades na vida. Você ser um pouco ansioso faz bem, te empurra para frente. Você pode, por exemplo, se preparar melhor para uma entrevista que você vai fazer. Então, fica com receio da entrevista, você vai estudar um pouquinho mais. Você está com receio de uma prova, você vai se dedicar mais. Então, a ansiedade, ela é motora também de coisas boas. Ela não é só ruim, a ansiedade. A ansiedade ruim é aquela que nos paralisa. Isso sim, aquela ansiedade que não nos deixa ir para frente. Aquela ansiedade que tem tanto sintoma físico que a pessoa fica paralisada. Esta é muito ruim de ser sentida e esta é muito ruim para a pessoa como um todo. Então, o ponto que a gente deveria procurar ajuda é no momento em que isso começou a afetar a nossa vida. Começou a afetar a vida, os relacionamentos. Então, por exemplo, a pessoa começa a não sair de casa, fica com temores do que possa acontecer, e se eu passar mal, e se eu tiver uma crise, ou então vai, às vezes, pegar um avião, viajar, e hoje está difícil, né, pegar um avião, mas, enfim, qualquer saída de casa, ele acaba ficando com receio e pensando sempre, e se acontecer isso, e se eu tiver alguma coisa lá. Então, esta antecipação, esse sofrer por antecipação é a grande marca da ansiedade. E se você se perceber com esses sintomas, procure ajuda. Procure uma ajuda de um psicólogo, procure uma ajuda do seu clínico para que ele examine e veja se não tem nenhum outro quadro, porque muitos quadros clínicos também aumentam a ansiedade. Então, algumas doenças da tireoide, por exemplo, algumas outras doenças até mais graves podem ter ansiedade como um primeiro sintoma, um primeiro sinal. E esse confinamento que nós passamos, quando ele quebra a nossa rotina, porque a rotina, ela não é só ruim. Rotina, ela também ajuda a estruturar a vida. Você tem hora para acordar, você tem uma atividade para fazer, você tem as coisas do teu dia a dia. Então, a rotina estrutura a tua vida. Isso não é ruim. Então, na hora que quebra a rotina, isso teve uma piora muito grande para muita gente. E o outro fator que foi muito também delicado foi a atividade física, que ficou muito limitada. A maior parte das pessoas teve muita limitação física. Parou de ir na academia, parou de se exercitar, mesmo às vezes num condomínio, ou poder andar na rua mais livremente. Então, muita gente restringiu muito a atividade física. Isso foi algo muito ruim também, porque aumenta muito a ansiedade. Sabe que eu aprendi contigo aqui no programa, né? O Dr. Calil Alib uma vez falou, nunca mais eu vou esquecer, que a pessoa às vezes está fazendo um tratamento para depressão, tomando uma medicação e ponto. E aí ele disse, se não fizer pelo menos de 40 a 50 minutos diários de um exercício aeróbio, não vai ficar boa. Tem que ter essa complementação. Tem, porque o exercício físico ele produz beta-endorfina. E a endorfina ela é básica dentro do neurônio para que aquela serotonina, aquela dopamina tenha uma boa resolução dentro do neurônio. Então a gente precisa de endorfina. A endorfina se produz com o sol. Então exposição ao sol, 30, 40 minutos. A atividade física é a forma mais fácil e a melhor endorfina. Então atividade física aeróbica, 30, 40 minutos pelo menos 5 vezes na semana, né? Eu ia falar 5 vezes ao dia. Ao dia não precisa, mas 5 vezes na semana, isso seria fundamental que a pessoa pudesse fazer. Maravilha. Existe alguma pesquisa ou lá no consultório você já tem algum dado sobre os mais jovens? A gente pensa sempre na pandemia, nas questões depressivas, né, síndrome de ansiedade, nas pessoas adultas que estão aí com medo tanto porque estão no grupo de risco e também por conta da economia. Mas eu tenho pensado muito nos adolescentes e nas crianças, porque a rotina delas também mudou e muito, né? Eles também estão sofrendo com isso? Muito. Isso você tem vários dados, até de escolas que estão se organizando, porque houve uma mudança muito grande. Crianças muito pequenas
não sentiram tanto, né? São muito pequenas, então às vezes deixaram de ir para a escolinha, mas isso foi compensado em casa. Agora, crianças que já estão alfabetizadas, crianças que já estavam na escola, essa história da escola aí, mesmo que online, mesmo as escolas que se adaptaram bem, se organizaram, isso não foi nada fácil para as crianças. É um método novo, é diferente, ficar sentado no seu quarto ou na sua sala de casa. Foi uma mudança muito grande, não ter contato com os amigos, isso foi realmente muito grande. Se você pegar uma criança um pouco maior, então imagine um garoto de 13 anos, 14 anos que queria sair para jogar bola o tempo todo com os amigos, então houve uma tendência a que os jogos, a interação fosse agora muito mais ligada aos jogos de computador, aos celulares, a essa mídia que ficou muito grande nesse tempo de hoje e isso tem reflexos. A gente sempre, como pais, sempre brigamos para tentar colocar limites na mídia, não ficar tantas horas, não ficar tanto tempo, colocar uma ideia de que precisa de uma certa restrição. Hoje a criança, o adolescente, ele é voltado hoje para a mídia o tempo todo. É difícil você quebrar isto, né? E além de tudo isso, Cláudia, você tem o adulto jovem, o garoto da universidade, que também não está indo para a universidade e que também está ali. Você sabe que teve um dado interessante, que como não estão saindo, não estão indo a bares, a baladas, mas houve um consumo muito alto de álcool em casa. O aumento de venda de cerveja em mercados subiu 600%. É um dado terrível, fui até conferir isto e está lá. Os supermercados estão vendendo 600% a mais de cerveja para o consumo em casa. E isto é o adolescente, o adulto jovem, que estão bebendo e muito em casa também. Então tem que tomar esse cuidado, isso é uma situação bem delicada, porque a gente tem que depois começar a preparar-se, como é que nós vamos sair dessa história. Exatamente, é isso que eu fico pensando, porque a gente vai sair, a gente não pode sair pior do que a gente entrou, né? Doente, mentalmente falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar só um pouquinho, porque eu quero abrir espaço com tempo para a turma participar. Aí eu volto aqui para a gente responder as perguntas, tá bom? Então é no 11 9 50 45 18 40. Pode mandar sua pergunta e aí o Dr. Calildo Alibe, psiquiatra, responde. É bom porque eu te coloco no papo, você tira as suas dúvidas, né? E pode até colocar também a sua situação. Compartilha com a gente aquilo que você está sentindo. Só preciso saber da produção se vai no vídeo ou se vai no celular. Ah, aqui na tela, então, doutora, a gente vai acompanhando, vai ficar bom. Pode soltar, então, a primeira pergunta. Fala assim, boa tarde, me chamo Larissa, de Monte Santo, de Minas. Gostaria de saber a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Um pode levar ao outro? Amei a pergunta dela. Na verdade, o quadro de pânico é um dos quadros da ansiedade. A ansiedade é como se fosse um grande guarda-chuva, que ele tem vários quadros dentro dele. Então, a ansiedade tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, faz parte dos transtornos de ansiedade, o estresse pós-traumático, a fobia social, aquelas pessoas que ficam muito paralisadas em público, e o pânico. O pânico faz parte de um dos quadros da ansiedade. Então, quem tem ansiedade, não é só aquela ansiedade, às vezes, de ter um aperto no peito, de não se sentir tão bem, ou de ter uma taquicardia ou sudorese. Aqueles são sintomas físicos da ansiedade que podem estar presentes em qualquer um desses quadros. Mas o quadro de pânico é aquele quadro que a pessoa tem a sensação da morte iminente. Ele acha que vai passar muito mal, que vai ter algum problema muito grave, e aí ele tem que sair daquela situação muito rápido. Mas entenda que é um dos quadros dentro da ansiedade. Ok. Próxima pergunta, então, na tela, vamos conferir. Boa tarde, eu sou de Teresina, no Piauí. Gostaria de saber se a ansiedade pode se intensificar mais ainda nesse período de isolamento e levar à depressão. Você sabe que quando a gente estuda pessoas que têm depressão e a gente coloca vamos olhar para trás, como é que era essa pessoa antes? E a gente vai olhar para 5 anos antes, 7 anos antes, essa pessoa tinha quadros de ansiedade. Então a gente considera que a ansiedade, principalmente quando não é cuidada, não é tratada, não se consegue debelar realmente a ansiedade, ela tem uma tendência a se tornar uma depressão depois de alguns anos. E isso existe uma cascata neuroquímica para isso, é uma alteração de uma substância que chama norepinefrina, que inicialmente aparece como ansiedade,
mas que não tratada, não cuidada, por isso que a gente insiste muito que a pessoa busque ajuda, não deixe a ansiedade simplesmente como algo que vai passar sozinho, porque senão lá na frente ela terá um quadro de depressão. Ok, olha que alerta interessante. Eu fiquei com uma dúvida, como você falou do processo químico, né? A depressão, ela está ligada à nossa história genética, ela é hereditária? A depressão tem várias causas, não é um único fator, mas tem uma situação genética que favoreceria que a pessoa tivesse depressão. Por exemplo, se você não tiver o fator genético, pode acontecer uma coisa muito dolorida na tua vida, você fica triste, você fica mal, mas você não fica depressivo. Aquilo passa mais rápido. Agora, quando você tem o fator genético para depressão, quando você tem, às vezes, um fator muito pequeno, um estressor pequeno, alguma coisa pequena que aconteça, você deprime. Mas isso também pode ter a ver com o sistema de crenças, com aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais? Sem dúvida. Ou não, é químico lá no cérebro? Sem dúvida. Existe, então, a gente falou que é multifatorial. Primeiro existe a parte genética, isso é muito importante. Depois, toda a tua formação de personalidade. Se você foi desejado, não foi desejado, os teus primeiros 3 anos são muito importantes no desenvolvimento da tua personalidade. Sabe, todo esse afeto de mãe, esse carinho, esse aconchego, isso vai fazendo toda a tua defesa, toda a tua proteção, que é uma coisa que a gente vai carregar para o resto da vida. Nossa resiliência, nossa capacidade de lidarmos melhor ou pior com alguma situação. Então, tudo isso é uma base neuropsicológica do teu desenvolvimento que vai se formando ao longo do tempo. Depois, passou esses primeiros anos de vida, a vida vai também dando uns martelinhos na gente, né? As coisas que nos acontecem, se são benéficas ou se são não tão benéficas, e a gente vai ajustando e formando a nossa personalidade. E que vai estar completa em torno de 18 anos, né? Mas isso é um caminho de desenvolvimento. As nossas crenças, as nossas religiões, a nossa situação que a gente acredita, aquilo que nos aconteça, que nos revigore, tudo isso é muito importante para a gente fazer esse crescimento. Perfeito. Próxima pergunta, então, vamos lá acompanhando. Boa tarde, meu nome é Priscila, tenho uma ansiedade que me paralisa, tenho sintomas físicos, muito medo e crises. Já passo por psiquiatra e psicoterapia, mas nesse período aumentou. O que devo fazer? Eu acho que ela deve voltar ao seu psiquiatra e à sua terapia, né? E reforçar isto, porque às vezes está com uma vez por semana ou de vez em quando a terapia, aumente uma vez. Faça atividade física que promova a endorfina, então atividades físicas aeróbicas, isso vai ajudar muito. E também retorne ao seu psiquiatra, às vezes é um ajuste de uma medicação, às vezes há uma certa situação em que a pessoa está muito bem com um remédio, mas às vezes precisa alterar um pouco, modificar uma dose, complementar com alguma coisa. Passou essa fase, pode-se voltar um passo atrás, volta. Não precisa ter o receio de que, puxa, será que eu vou ter que sempre ficar aumentando o remédio? Não, às vezes é algo temporário, é algo de uma fase. Sobe um pouco a dose, arruma o remédio, troque uma formulação e daqui a pouquinho volte a uma dose menor e isso passará. Em relação a remédio, aproveitando já o gancho da Priscila, as pessoas que tratam, por exemplo, uma depressão, um distúrbio de ansiedade, elas vão tomar medicamento para a vida toda? Como é que é isso? Existem quadros muito diferentes, né? Felizmente, a maior parte das pessoas, em torno de 70% a 80%, tomará remédio por um período curto, ficará muito bem, e a gente pode diminuir a dose e ir passando e diminuindo e parando. Mas sempre lembre, se quiser ficar sem remédio, precisa fazer as outras coisas, terapia, atividade física, isso é fundamental, né? Se não fizer isto, vai tomar remédio por muito tempo. Existe uma pequena parcela das pessoas que tem que tomar remédio, às vezes, por anos. E nós não sabemos ao certo por que isso acontece, não depende da gravidade do quadro. Tem pessoas, às vezes, que têm um quadro até que é leve a moderado, mas que precisariam tomar remédio por muito tempo.
nós ainda conhecemos muito pouco de tudo isso. Mas, com certeza, você ter um bom médico é o primeiro caminho para que você faça um bom acompanhamento e alguém que vai estar empenhado em que você faça outras coisas para que você possa se desenvolver bem. A gente está falando hoje de própolis ali, mas é fundamental uma alimentação saudável. Claro. Fundamental. Então, tem estudos que mostram que se você tiver uma alimentação integral, você se protege muito mais de ansiedade e depressão do que se tiver uma alimentação ocidental, americanizada. Então, pessoas que consomem mais alimentos integrais, pré-bióticos, que são alimentos ricos de algumas verduras, aveia, algumas coisas que são extremamente benéficas, estão muito mais protegidas para quase ansiedade e depressão. Olha lá que beleza. Eu fico encantada ouvindo o Dr. Khalil Doualib falar e fico lembrando, assim, a psiquiatria há alguns anos, ela era tão diferente, né? A psiquiatria é uma área da medicina que está evoluindo muito, né? Muito. E muito rápido, e ainda bem, porque a gente precisa realmente, né? Cada momento a gente descobre coisas novas que interferem beneficamente e vamos associando isso ao tratamento, né? Então, hoje faz parte do tratamento que você coloca uma dieta saudável para o teu paciente. Maravilha. Você disse ainda há pouco que algumas pessoas podem tomar o remédio por um curto espaço de tempo. O que é um curto espaço de tempo em psiquiatria? Muito bem colocado, Cláudia. A psiquiatria é diferente de por exemplo, um remédio para uma cólica, que você só vai tomar se tiver cólica. Você só vai tomar um remédio para febre se tiver febre. Aqui não. Aqui você tem que tomar o remédio e na hora que você estiver ótima, então o dia número 1 é aquele dia que você estiver ótimo. Nesse momento, a gente considera o dia 1 e a gente precisa manter o remédio geralmente por alguns meses depois disto. Então, se for um primeiro episódio, se for uma situação nova na sua vida, 3 meses, 4 meses serão suficientes. Okay. Se isso já vem de muito tempo, uma história mais antiga, uma história familiar também, se você já tem alguns outros fatores que são delicados, aí você tem que esticar isso até geralmente por 2 anos. Então, isso é um consenso que existe de manter o tratamento estando ótima. Então, isso é importante. É legal falar porque a gente realmente tem esse conceito, né, de medicação, assim, medicação longa que a gente toma por um mês, né? Nesse caso, a medicação de curto espaço de tempo vai lá de 3, 4 meses até 2 anos. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Terezinha, tenho uma filha bipolar, no momento está em crise. O que faço para lidar com ela nessa situação? Olha, o quadro bipolar é um quadro delicado, que a pessoa tem grandes crises graves. Ela pode ter fase de depressão e fase que fica muito acelerada. Isto pode se alternar ou pode ter mais um quadro e não tanto o outro. Então, cada pessoa tem um pouco mais. Mulheres costumam ter mais quadros de depressão. Geralmente, o quadro, quando está de aceleração, incomoda muito a família, porque a pessoa fica com muita energia, faz muitas coisas, às vezes perde a noção em compras muito intensas, às vezes perde a noção em todos os níveis, bebe muito, faz muitas coisas que se arrepende intensamente depois. Então, o quadro bipolar é um quadro de difícil manejo e quando a pessoa está bem, ela precisa manter o tratamento. Isso é que às vezes é difícil para a família entender e para o próprio paciente aceitar. Então, a ideia é que a família pode ajudar lendo, conhecendo mais sobre a doença, detectar precocemente os primeiros sinais quando a pessoa está entrando em crise, isso é fundamental. E, além disto, existem associações de ajuda para pacientes bipolares. Então, existem sites, livros, palestras, que são muito grandes e muito fortes e que fazem, inclusive, algumas reuniões para familiares, que nem tem com um dependente químico, que às vezes a família precisa ser ajudada, precisa entender direito, precisa colaborar. No quadro bipolar também, e infelizmente é uma doença crônica e até o momento sem cura. Então, é uma coisa que vai cursar a vida toda dessa pessoa com altos riscos, porque é uma das doenças de maior risco para suicídio. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, estar muito junto e poder ajudar muito a pessoa que está passando por um quadro bipolar.
Perfeito, tem que ficar atento então. Próxima pergunta. Boa tarde, tomo antidepressivos há 10 anos. Só depois de descobrir distúrbios da tireoide. Tomo Puran, 150 microgramas. Eu fico arrepiada quando eu leio o MG. E já não sei mais o que tenho. É microgramas, MCG. Como começar do zero? Olha, por isso que a gente sempre diz que a pessoa tem que começar com um médico. Porque precisa detectar, às vezes a depressão pode ser secundária a um hipotiroidismo, então precisa controlar a tireoide. Tem uma série de outras doenças que cursam com depressão, então as pessoas precisam fazer uma avaliação. Eu até brinco que às vezes eu peço tantos exames para a pessoa, porque é imperativo. A pessoa precisa estar muito bem cuidada ou tem que ter o clínico que cuide dela. Então, isso é imperativo no tratamento das depressões. Associar a pessoa tratar a depressão com também tratar o seu distúrbio da tireoide é muito comum. Inclusive, alguns remédios, não os da depressão, mas existem remédios que afetam a tireoide. Então, a gente estava falando do quadro bipolar anteriormente, tem um remédio para o quadro bipolar que é clássico, que ele afeta muito a tireoide. A pessoa, depois de uns anos, fica com uma alteração grave de tireoide. Então, precisa acompanhar, precisa ver, precisa estar junto e precisa tratar as duas coisas conjuntamente. Mas fazer o tratamento clínico é fundamental. Tem que fazer o acompanhamento clínico e tratar a doença que a pessoa tiver. Ela pergunta como começar do zero, porque eu estou entendendo que ela está assim, há 10 anos tomando antidepressivo. E aí ela tem que mudar o remédio, dá para mudar isso, dá para ajustar tudo? Ela precisaria estar voltando ao psiquiatra dela, agora equilibrada do ponto de vista hormonal da tireoide, e aí fazer com esse profissional um acompanhamento de o que seria mais adequado a ela. Às vezes, porque a depressão não são todas iguais. Então, depressões mais leves, às vezes elas respondem muito bem à psicoterapia, atividade física e dieta. Só, às vezes não precisa de remédio. Depressões que já são mais moderadas precisariam introduzir uma medicação que é de um certo tipo. Depressões mais graves precisam de medicação geralmente que atue em 2 ou 3 sistemas. Então, precisa de uma avaliação para ver qual o momento que essa pessoa está passando, qual é o melhor medicamento para aquela pessoa. Então, não é sempre o mesmo remédio e não é para todo mundo o mesmo padrão de remédio. Importante isso, hein, gente? Porque, infelizmente, a gente vive num país também onde as coisas são facilmente burladas, né? E volta e meia eu ouço uma amiga comentando com outra, com alguém, que, eu tô tomando um remédio. Quem prescreveu? Não, consegui comprar, a minha amiga toma, me indicou. É um risco tão grande. Não faça isso com você, não é verdade, doutor? É verdade. Não pode brincar com remédio, tá? Doutor Calil do Alibi, se você quiser marcar para bater um papo, você está atendendo com telemedicina? Só telemedicina por enquanto. E que está funcionando muito bem na psiquiatria, né? Muito bem, a psiquiatria permite isso, né? A gente consegue ver a pessoa, consegue acompanhar, isso é muito bom. E aí o telefone é o 11 3284 5876. 11 3284 5876. O que é bom é que agora, em qualquer lugar do planeta, você consegue ser atendido pelo médico da sua escolha, mesmo que ele esteja aqui em São Paulo, aqui no programa. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Foi uma alegria te receber e até a próxima, viu?